Neste salmo, ele primeiramente é uma oração por perdão, e em segundo lugar, ela é uma confissão humilde de atos pecaminosos que são provenientes de uma natureza pecaminosa, e depois é um salmo, uma oração de renovação através do poder do Espírito Santo do Senhor. Davi aqui, ele está se referindo ao seu pecado cometido quando ele possuiu Betseba, e matou Urias. Uma história bem conhecida, vocês acompanham lá em 2 Samuel, capítulo 12. Vocês acompanham essa história. Davi ficou muito arrependido do que ele fez. Ele que era um homem segundo o coração de Deus. Deus queria que Davi fosse o rei de Israel. Não há dúvidas nenhuma que Davi de fato foi o melhor rei de Israel. Até hoje eles falam isso. E Davi cometeu esse pecado. E esse pecado começou com um olhar. Ele viu Betseba banhando nua. Ele olhou, desejou, cobiçou, adulterou e matou. Então ele fez todo o cenário para aquilo se consumar. Então foi um ato bem consciente, não foi algo do nada, de supetão. Se Davi não estivesse passando na janela naquele momento, não teria acontecido. Se Betseba não estivesse banhando nua naquele momento, não teria acontecido. São vários fatores que levaram isso a acontecer, mas o principal é a natureza pecaminosa do homem. E Davi reconhece isso. Ele reconhece que ele é pecador. Ele sabe disso. E o quão sujo nós devemos estar ao ponto de não poder chegar próximos a Deus. Quão pecador eu tenho que ser ao ponto de Jesus não poder restaurar a minha vida. Qual o tamanho do pecado que eu preciso cometer para o Espírito Santo de Deus nunca mais habitar em mim? A resposta para essas três perguntas, com exceção é que não existe um pecado tão grande, não existe um passado tão sujo, não existe atos sucessivos que você possa fazer, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Porque Deus te ama, Deus quer te perdoar, Jesus te transforma, o sangue dele te torna limpo, e o Espírito Santo quer habitar em você, e ele quer habitar em você para sempre. Então não existe nada de tão grande. E aqui no primeiro versículo Davi fala: purifica-me com isopo. Isso aqui era uma espécie de ramo, era um arbusto que eles usavam na purificação daqueles que estavam leprosos. Era para aspergir sangue ou até mesmo água. E você encontra a leitura desse ritual lá em Levítico capítulo 14, versículos 6 e 7. Davi fala aqui: lava-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Ou em outras versões está purifica-me, como a minha. Mas aqui no hebraico são duas palavras diferentes para lava-me, propositalmente. A primeira palavra de lava-me é no sentido realmente quando você pega um objeto e você passa ele pela água ou joga água nele, Seria a aspersão com o isopo. Porém, esse segundo verbo, lava-me, ele tem um sentido muito mais forte. É como se fosse literalmente lavando na base de chicotada, estivesse batendo, tem esse sentido. Então acredita-se que o salmista escolheu propositalmente essa palavra, que cada palavra que está aqui na Bíblia foi escrita da forma que Deus quis, justamente para mostrar que o pecado está enraizado na gente, que para o pecado sair de dentro da gente é um processo dolorido. Vai doer, não é simples, vai doer, mas é necessário. Para a gente se limpar, não é um banho, uma ducha de água quente, quentinha, tranquila, com espumas de sabão. Para me limpar do meu pecado, eu vou negar a mim mesmo, minha própria natureza, e eu vou me limpar constantemente, e isso vai doer. Porém, isso vai me tornar limpo. Aqui o salmista se compara a um leproso. Venha com isopo, eu estou com lepra, sou doente, cura-me, limpa-me, ó Deus. Pode me limpar a base de pedrada, mas me limpa, restaura.
a mim. Eu preciso ser limpo. Primeiramente, Davi teve que reconhecer o erro. Deus mandou o profeta. O profeta conta uma história para ele. E aí ele, o que faz com esse cara? Tem que matar esse cara. Esse cara é você, Davi. Esse cara é você. Davi naquele momento reconhece o seu erro. Temos aqui esse belíssimo salmo de arrependimento, por um motivo não tão belo, mas Deus sempre converte mal em bem. Deus sempre converte mal em bem, né? Foi do plano e propósito de Deus que Davi traísse, realmente adulterasse, matasse Urias, pois senão não teríamos esse salmo escrito. Quantas pessoas não são edificadas através dessa história de Davi, através desse salmo? Errado. Esse salmo poderia estar escrito sem Davi ter passado por isso. Mas quando Davi passou por isso, que assim seja, eu sempre converte o nosso mal em bem. Mas não coloque a culpa dos seus erros, que é responsabilidade inteiramente sua, em Deus, a soberania de Deus. Não faça isso. Então você sabe muito bem relacionar a responsabilidade humana e a soberania divina. Isso gera inclusive muitos debates e assédios, justamente por causa disso. Então aqui ele reconhece o seu erro primeiramente. Em todo esse salmo, ele se humilha perante Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. Olha como começa o salmo, versículo 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. O salmista aqui ele não está acreditando nele próprio, na sua capacidade de continuar. Ele está acreditando em Deus. Ele fala: Senhor, tenha pena de mim, se compadeça de mim. O Senhor é bom, sua misericórdia foi para sempre. Ô Senhor, tenha pena de mim. Essa oração é a oração que nós temos que fazer todos os dias. Senhor, compadece-te de mim, pois sem a tua graça eu não sou nada. Eu não posso fazer nada. Compadece-te de mim. Versículo 2: lava-me completamente e é da minha iniquidade, dos meus erros, e purifica. Versículo 3: eu conheço as minhas transgressões. Davi reconhece os seus erros, expõe diante de Deus. Ei, olha, se você não reconhecer os seus erros, você vai continuar fazendo mais do mesmo sempre, todos os dias. Isso é loucura, cara, loucura. A gente ouve uma frase muito comum, popular, vocês já devem ter ouvido muito provavelmente na internet aí. Qual que é a frase? A frase é o seguinte: loucura é você tentar a mesma coisa do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. É ilógico, não faz sentido. Se todo dia eu faço a mesma coisa, eu vou ter os mesmos resultados. Ou seja, eu preciso mudar, preciso de mudança, preciso de transformação. Eu só encontro isso em Deus. E para isso acontecer, você deve se arrepender e reconhecer, em primeiro lugar, os seus erros. Se você não reconhecer que você precisa de Deus, você vai morrer. Se você não reconhecer que você precisa do salva-vidas, você morrerá afogado. Se você não reconhecer que você precisa do paraquedas, você vai cair do avião e vai morrer com a queda. Nós precisamos de Jesus. Senão, quando a gente morrer, o nosso destino é a morte, a condenação eterna no inferno. Precisamos dele. E Deus de maneira nenhuma rejeita um coração arrependido. Leia o versículo 17, que é um dos mais famosos, só perde o versículo 10 por causa da música, né? Eu sei que vocês leram, cantaram lá a música na cabeça de vocês. Olha o versículo 17: os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O salmista ele ora com plena convicção que Deus aceitaria o seu sacrifício. O sacrifício do salmista era sacrificar o seu eu, o seu ego, sacrificar ele próprio, chegar diante de Deus com o coração arrependido, coração contrito. E assim ele sabia que Deus o ouviria, atenderia as suas orações, porque ele estava orando segundo a vontade de Deus. Porque esse é o desejo de Deus, que a gente quebrante o nosso coração e se achegue a Ele. Deus jamais despreza o coração contrito, isso é, o coração arrependido, que se arrependeu verdadeiramente, um coração que não é louco, que não faz todos os dias as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Aquele que realmente reconhece os erros, muda o seu jeito de ser, da sua rotina, do seu jeito de falar,
da mesma jeito de se vestir, da mesma seu ciclo social, em prol de ter uma vida em comunhão com Deus. Deus não rejeita um coração quebrantado. Nunca se esqueça disso. Continuando, versículo 8: Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Aqui é uma expressão muito forte que o salmista usa para se referir ao pecado. Ele fala que esse estado de pecado que ele se encontra é como se ele tivesse seus ossos completamente esmagados. Isso traz a ideia de morte, é como se ele estivesse falando que ele está morto. E o pecado, ele é isso, ele é uma doença mortal que nós precisamos nos limpar, né, com esse isopo todos os dias, para nos santificar, nos purificar, todo santo dia. O pecado é uma doença mortal que esmaga os seus ossos, que quebra você por dentro. Ele acaba e ele destrói você. Não existe pecador e não pecador. Todos são pecadores. Todos são pecadores. Todos estão mortos. Todos. Mas existem pessoas que tomam consciência disso. E uma vez que a gente toma consciência que somos pecadores, que nossos ossos são esmagados, a gente está morto pelo pecado, aí a gente vai buscar a vida no único local, ou melhor, na única pessoa que é possível encontrar a vida, e vida para sempre. A fonte de vida eterna, Jesus Cristo. Somente lá é possível encontrar a vida. Então, tem uma frase muito boa, eu até postei ela esses tempos, o pessoal achou muito bom, reagiu, riu demais essa frase. É um cara num podcast não, era esse programa de internoite aí, de entrevista, que nem o Danilo Gentili. Aí ele fala assim: quando você está morto, você não sabe que você está morto. São as outras pessoas que sofrem. É a mesma coisa quando você é idiota. Você não sabe que você é idiota. Quem sofre são os outros. Entende? E aí a questão do pecado é que todos somos pecadores. E quem sofre é você, não é os outros que sofrem, né? Ao contrário disso que ele falou, não vou discordar dessa frase, eu concordo, eu gostei. Mas trazendo para o nosso contexto, é o contrário, fazendo um paralelismo hebraico aqui, né? Você traz uma coisa, traz outra ao contrário. Então, é muito importante você ter consciência disso, que você é um pecador, que você é depravado, que você precisa de Jesus, senão você não vai se chegar ao Pai. É interessante que o salmista, olha aí, a minha Bíblia do nada em Provérbios, né? O vento virou a página aqui, falei, mas nesse versículo não. Que o salmista, versículo 9 diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui o salmista reconhece a completa e total dependência de Deus. Ele sabe que sozinho ele não consegue. Eu não consigo cobrir os meus erros, eu não consigo pagar os meus pecados, eu não consigo deixar tudo para trás, mas o Senhor consegue. O Senhor consegue apagar os meus pecados, o Senhor consegue cobrir as minhas iniquidades, o Senhor consegue me transformar. Senhor, compadece-te de mim. Por favor, eu sei que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Eu estou arrependido. Eu sei o que eu fiz. Esconde, isso é, apaga, deleta os meus pecados. Quero ver uma vida íntegra ao Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Eu não consigo. Tem uma música que fala: sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Então, Senhor, me ajude a melhorar. É isso que o salmista pede, mas é além disso, não criticando a música, é além de uma melhoria, uma transformação completa. É uma transformação completa. Agora o versículo 10, que é o mais famoso, uma música linda, linda essa música, todo mundo conhece, eu ouvi essa música também quando preparava os sermões, essa música é linda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou ainda em outras versões, imbatível, espírito firme, que não muda, espírito correto. Então ele fala: cria. O que é criar, senão trazer à existência algo que não existia antes? Isso é criar. Não é para Deus restaurar o coração dele no sentido de: eu era bom, eu pequei, eu desviei, traí o Senhor, agora eu quero que o Senhor faça com que eu volte a ser como eu era antes. De modo nenhum.
cria em mim aquilo que eu não tenho. Cria em mim um coração parecido com o teu. Cria em mim, ó Deus, porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu não teria pecado da forma que eu pequei. Eu não teria chegado ao ponto que eu cheguei. Eu não teria olhado, cobiçado, adulterado, assassinado, planejado. Meu Deus, que maquiavélico foi Davi. Se a gente pudesse apagar essa história da nossa memória e falar que na Bíblia tem essa história, ficaríamos atônitos. Uau, quem fez tamanha atrocidade em Israel? Você fala, foi o rei. O que? Foi Saul? Não, né? Porque de Saul só espera o pior. Não foi Saul. Ah, não. Certamente um daqueles reis lá no final, né? Ainda mais do rei do norte, que a maioria não prestava, né? Do sul ainda tinha uns que escapavam. É um conhecido, cara. Não. Salomão, aquelas várias mulheres, será que. Não, Davi. Não é possível. A gente não acreditaria, cara. Foram algumas pessoas que, né, por falta de estudo, ao ter contato com essa história, ficam estupefatas com isso. Porém, nós fazemos coisas piores que essas. Piores que essas, pecados conscientes, planejados. Agora me fala, que coração é esse? Você quer voltar a ser como era? De modo nenhum, nós não queremos, nem devemos voltar a ser como éramos antes de Cristo. Para que Cristo crie em nós um coração novo, completamente renovado. E olha a força e a beleza poética e teológica dessa expressão. Não é somente criar um coração puro, e sim também renovar o espírito inabalável, seus ânimos, sua força, sua alegria. Sabe por quê? Porque o ímpio, ele consegue pecar tranquilamente, sem nenhum tipo de remorso, sem nenhum tipo de peso na consciência. O ímpio consegue adulterar hoje aqui e tomar o café da manhã com a esposa dele tranquilamente aqui amanhã. Tranquilamente. A ímpia consegue trair o marido, depois volta e deita na cama com o marido. Estou cansada, não quero conversar muito hoje não. E tá, vida que segue. O ímpio consegue matar alguém, planejar a morte de alguém, voltar em casa e jantar normalmente, como ele faria em uma quarta-feira à noite, ou em um domingo à noite, facilmente. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que conhece o Senhor, o cristão de verdade, nem se fala, o crente, cara, ele não consegue pecar em paz. Ele não consegue, sua consciência não deixa. Com sua consciência, entendam o que eu quero dizer, o Espírito de Deus não deixa, ele não te dá paz. Você não vai ter a paz de Deus vivendo em pecado, sem se santificar com o sopro de Deus. Então, nós não pecamos em paz. A nossa consciência sempre acusa que a gente está pecando, antes de pecar, durante o pecado. E isso nos deixa tristes, abatidos. E aí, precisamos que Deus renove e nos dê um espírito inabalável. E esse espírito inabalável não é um espírito que não se entristece por qualquer motivo que seja, e sim um espírito que não se entristece por não cair em pecado de novo, que é uma característica de quem se arrependeu. Quando você se arrepende, você não comete as mesmas coisas da mesma forma, é impossível. Você não está arrependido verdadeiramente, não faz nenhum sentido dar um tapa na sua cara, pedir desculpas, chorar na sua frente, dizer que eu estou completamente arrependido de te bater, e no outro dia eu te bato de novo. Deu outro dia, lasquei outro tapão de novo. Faz sentido? Não faz sentido. Quando você se arrepende de fato, você não faz a mesma coisa. Davi é a prova disso. Uau, que pecado Davi cometeu exatamente. É um pecado que nos deixa estupefatos de fato, atônitos. Porém, ele não fez isso de novo. Daí a diferença de Judas e Pedro, é o contraste bíblico dos dois. Enquanto os dois negaram Jesus, um traiu Jesus negando, o outro traiu Jesus vendendo, um se arrependeu e nunca mais fez. E foi preso por Jesus. Ele foi açoitado por Jesus. Ele discutiu um sinédrio com Jesus e morreu por Jesus. O outro não. Preferiu tirar a sua própria vida, não confiando no perdão.
E aqui o salmista ele confia plenamente no perdão de Deus, ele não confia na sua natureza, e sim na natureza de Deus em perdoar. E aqui nos versículos finais, eu vou ler com vocês não somente o 11 e o 12, mas vamos ler também o 13. A gente vê como viver agora. A gente tem os 3 tempos aqui: o passado, o presente e o futuro. O passado era: eu sou um pecador depravado, minha natureza pecaminosa, preciso do Senhor. Futuro, presente: eu estou aqui arrependido, pois pequei contra ti, Senhor, preciso de renovação. O futuro: agora com esse coração puro que o Senhor criou em mim, o Senhor me deu, eu não tinha antes, e agora com esse espírito inabalável, o que eu vou fazer? Versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém? Lindo, texto lindo. Então ele fala: Senhor, não sai de perto de mim, continue comigo, eu preciso do Senhor. Então o coração contrito, o coração arrependido, se achegou a Deus, pediu perdão ao Senhor, é o coração de uma pessoa que tem uma vida com Deus, uma vida genuína com o Senhor. Quando ele pede: Senhor, não retire de mim o teu espírito, ele não tinha em mente a teologia do Novo Testamento que nós temos, do Espírito Santo. O salmista não tinha isso. Ele usa uma linguagem que a gente vê aparecer poucas vezes, mais 2 vezes em outros contextos na Bíblia. Uma delas é Isaías, inclusive. Ele fala no sentido de ter Deus ali com ele de fato. O Espírito Santo atuava de forma esporádica no Antigo Testamento. Ele habitava em alguém, depois saía, fazia a obra e saía, de forma bem sucinta. É isso. Hoje ele habita em nós para sempre. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em você para sempre, porque assim você será salvo. E você? O que você faz para isso? Porque é muito fácil pedir: Senhor, não retire de mim a tua presença, mas você não quer a presença de Deus. Você pede e se afasta. Não é assim? Tem gente flertando, não é assim, né? No jogo do amor, quer ou não quer? Não estou entendendo. Porque dá todos os sinais, todos os indícios. Aí quando eu estou chegando perto, aí me dá um gelo, me dá um barco, me ignora. Não faz sentido esse negócio. Espera aí, estou ficando louco. Com Deus não é assim. Não é um jogo de amor, não, gente. Com Deus, você quer a presença de Deus, você busca a presença de Deus, porque o Pai sempre está buscando, né? O erro está em nós mesmos, seus filhos, seus servos, o erro está na gente. A gente é muito falho nesse aspecto. Outro aspecto daquele que foi restituído, renovado, tem um coração puro que Deus criou nele, ele não guarda para si aquela salvação, ele não consegue guardar para si. O perdão de Deus, ele vai se voluntariar. Olha o versículo 12, olha o versículo 13. Voluntariar para ensinar os mandamentos de Deus para outras pessoas. Ele vai, por amor, ajudar outras pessoas a encontrarem o perdão de Deus. Ele vai conduzir pecadores ao arrependimento da forma que ele se arrependeu de mim. Nós não podemos ser egoístas de modo nenhum. A boa notícia, isso é o evangelho, a palavra grega evangelho significa boas novas, boa notícia. A boa notícia não veio para ficar guardada uma caixinha na sua cabeça, no seu coração. Não é um gnosticismo, né? Não um conhecimento misterioso de modo nenhum. É para você gritar o mundo inteiro, cara. É para você espalhar e para você levar isso. Sua vida é um testemunho vivo. Você é uma Bíblia viva. Viva as Escrituras. Conte sua história. Apresente Jesus às pessoas através do seu modo de viver em cada oportunidade que você tiver de falar. E olha, são muitas oportunidades que a gente tem na vida. A gente dá bobeira e deixa elas passar. Você está de fato arrependido pelo que você fez? Assim como o salmista, você quer que Deus crie em você um coração puro? Você está disposto a pagar o preço que é ter um coração puro? Está disposto a pagar o preço que é ter Deus habitando dentro de você, Deus vivendo com você, a ponto de, quando você pecar e falhar, e olha, infelizmente você vai falhar, a gente trai ele todos os dias, infelizmente. Você sentir como seus ossos estivessem sendo esmagados, sentir
te morto por dentro. Está disposto a pagar esse preço? Em troca, a recompensa das melhores. Porque aquele que não sente a dor dos seus ossos sendo esmagado, não procura médico. Não procura um médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Então, um dos benefícios é você saberá que você precisa de Jesus. Você irá até Ele. Na vida tereis aflições. Todo mundo vai ter aflição na vida, gente. A diferença é que uns têm com Cristo, outros não. Eu prefiro ter com Cristo. O amortecedor da minha moto, pouco antes de ir para o culto, eu poderia ter estourado em qualquer outro lugar. Glória a Deus, foi de frente à oficina. Glória a Deus. Inclusive, eu estava em espírito de oração enquanto estava na moto. Não é exatamente o que aconteceu. Penso eu, o que teria acontecido se eu não tivesse? Quem sabe? Deus me deu uma lição hoje, através disso. Estou compartilhando com vocês. É assim que tem que ser a nossa vida. Você tem uma lição, compartilhe. Leve. A gente deixa muitas oportunidades passarem, curando. Leve. E o melhor, ou disparado, o melhor testemunho que você pode dar é a sua vida, cara. Ou é, assim, aquela pessoa que muda, que transforma. Você olha como ela era antes. Por mais que tenha os julgamentos, tem as críticas, mas aquele irmãozinho era assim, aquela irmãzinha era assim. Pai, aquele ali não era aquele que estava na cadeia há pouco tempo atrás? Não é? Ah, mas aquela ali não deu golpe no ex-marido dela? Parece. Deus te transforma. Mas viva como transformado. Senão, do contrário, aí você vai estar manchando o nome de Deus, criando uma barreira para levar o perdão de Deus às outras pessoas. E na verdade, é você mesmo que está precisando do perdão de Deus, assim como o salmista. Todos nós precisamos de fato. Então, olha o versículo 13, mais uma vez. Ele fala sobre ensinar o caminho de Deus aos que transgridem a lei de Deus, aos que estão errando, e levar pecadores para se converter, isto é, sair do caminho errado, se converter ao caminho certo. Pecado significa errar o alvo, literalmente. Quanto você tem acertado o alvo? A gente às vezes ouve isso em pregação, você já sei o que significa isso, cara, e a gente vai embora, mas não para para pensar a fundo o que significa errar o alvo. Se eu estou errando o alvo, está errado, né? Eu deveria acertar o alvo. E que alvo é esse que eu estou errando? Que alvo é esse que eu deveria acertar? Ora, o alvo é estar na presença de Deus, fazer sua vontade. Tudo aquilo que é vontade de Deus é alvo para a sua vida. E sabe qual é a vontade de Deus na sua vida? Que você conduza pecadores ao arrependimento. Você não seja egoísta, você não guarde só para si aquilo que você recebeu de Deus. Você leva o perdão de Deus para outras pessoas. Deus pode salvar uma pessoa numa ilha deserta, só ela. Porém, Deus escolhe salvar pessoas usando pessoas. Esse é o método que Deus quer usar para salvar. Deus usou pessoas para pregar o evangelho para mim e para você. Assim, da mesma forma, Deus quer usar você para pregar o evangelho a outras pessoas. Isso é o método de Deus. A salvação é individual, sim, sem dúvida, porém ela sempre se dá em contexto coletivo. Sempre. É só você observar na Bíblia. Sempre. Sempre. Deus sempre vai querer levar a salvação para outras pessoas por intermédio de outras pessoas. E você é uma dessas pessoas. Você ama o seu próximo, pois a melhor demonstração de amor que você pode dar ao seu próximo é levar o evangelho para ele. E desejar no íntimo do seu coração que ele realmente se arrependa, que ele alcance o perdão de Deus da mesma forma que nós alcançamos. Pois ele também precisa. Isso não é ego, não é orgulho, é me colocar como acima e superior que o outro, de modo nenhum. Na verdade, é me colocar como servo de Deus. Senhor, obrigado pelo teu perdão. Agora eu vou servir ao Senhor, ajudando os outros. Mesmo que chacotem de mim, mesmo que não queiram me escutar em alguns momentos, mesmo que me achem como chato, enjoado, repetitivo, só fala desse Jesus aí. Achei engraçado no treinamento que eu fui recentemente. Um jovem, adolescente, 15 anos, não tem? Muito engraçado. Davi, ó, o nome é Davi, que coincidência. Aí Davi vai lá, aí o Davizinho, rapaz, nós comendo lá, almoçando. Era almoço. Ele falou assim, eu chamei o dele e falou: mano, mas você só fala desse Jesus aí, todo dia aí, você só falar disso? É, mano, porque isso é bom demais. Não, mas só tem esse assunto, tem outro não. Não, aceita dele, eu gosto de falar dele pra você. Ele é muito engraçado. Então é isso, cara, é falar de Cristo até o ponto das pessoas. Quem que é esse Jesus aí?
você não sabe, mas talvez você plante uma semente no coração de uma pessoa, que Deus que planta, Deus que cuida e rega, né? Mas Ele quer usar você a plantar. Você planta, né? Deus te usa para plantar semente no coração de uma pessoa e você não vai ver o fruto, você não vai ver. Mas é outro que vai regar, é outro que vai colher, né? Exatamente, como diz o texto bíblico. Paulo, não planta, mas o outro vai regar, outro vai colher, então você não vai nem ver isso. Mas a pessoa vai embora para outro estado, talvez, você não viu. Ou você vai embora. E essa pessoa se converte, ela lembra das suas palavras. Ela lembra das suas atitudes em cada circunstância da vida. Fala, cara, nessa situação o João fazia isso, o João fazia aquilo. Pera aí, ele sempre fala assim, Jesus, cara, e aí, como é que é esse negócio? E talvez, por seu intermédio, Deus conduz o pecador ao arrependimento. Mas para isso, permita-se ser usado. Eu sempre falo, você tem que ser um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. E a música é muito linda, é muito bonito você ouvir. Eu amo isso, a teologia das músicas, cara. A música que tem teologia é muito demais. Tem muitas músicas hoje em dia, a gente fala muito de hoje em dia as músicas não prestam. Calma aí, meu parceiro. Tem muitas músicas excelentes de primeira mão produzidas nos dias de hoje. Inclusive, Colossenses e suas vidas de amor, excelente, cara. Eu fiquei tentado, né, fui levado a estudar o livro de Colossenses justamente para entender a música. Cara, tem muita figura de linguagem que eu não estou entendendo. Cara, eu não fui ver assim. Colossenses e suas linhas de amor. Linhas. Muito bonito. Exatamente. Da minha alma até a Deus. Pesquisa depois o autor comentando sobre a música também. É muito lindo. Mas, convenhamos, né? Parece que essa bronca que o pessoal tem com as músicas de hoje em dia, que parece que as músicas de antigamente elas tentavam ser mais fiéis à palavra de Deus, a ser de uma Bíblia cantada, que o objetivo inicial de Salmos, por exemplo, o cara era analfabeto, ele sabia ler, mas cantar ele sabia. Era uma excelente maneira de levar a palavra de Deus. Então parece que antigamente as músicas eram mais fiéis à palavra, o objetivo era maior à palavra, do que focar mais em melodia, né? Melodia e ritmo. Então assim, então o pessoal tem essa percepção hoje em dia, e falta muito disso. Mas quando você analisa a teologia, ela fica muito bonito, cara. Essa música jamais terá o mesmo peso para você. Eu duvido muito, espero que não tenha, que você agora entenda o que o autor da música quis transmitir. Sem dúvida nenhuma, inspirado por Deus, cara. Ele canta o versículo que foi inspirado por Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e me renova, e dê um espírito inabalável. E ele fala, não retire de nós, né? Ele pega um para nós, no contexto da igreja, no contexto da validação, com o teu espírito. E aí vem outra parte. Que não está na Bíblia, mas ele extraiu daqui, a ideia está aqui. Quero aprender com os meus erros e não quero cometê-los de novo. Eu sei que não vai ser fácil, só que o difícil mesmo é continuar no erro, é viver no mesmo desespero e é ficar para trás. Lindo, quando você entende o contexto histórico, da história de Davi, por que ele recitou esse salmo, essa oração a Deus, né? E essa música, baseada nesse salmo, tudo fica mais bonito. Então, eu não sei qual é o seu passado, não sei o que você fez, o que você tem feito, mas Deus sabe. Não sei o tamanho do seu pecado, não sei o quão sujo você se considera, mas Deus sabe. E não há pecado grande demais que não possa ser limpo pelo sangue do Cordeiro. Não há pessoa suja demais que possa chegar a Deus. Chegue-se a Ele, seja limpo e se transforme. E não há corpo imundo que o Espírito Santo possa habitar. Porque é Cristo que te faz puro e habitável o Espírito Santo de Deus. Eu separei 7 aplicações práticas do texto para a gente. Primeira, sem Deus não somos nada além de pó de ossos. Ossos esmagados pela nossa natureza pecaminosa, os pecados que cometemos diariamente, longe da presença de Deus. Segundo, devemos voltar ao Senhor sempre, porque às vezes a gente está firme e forte, a gente cai, peca, e para o crente o pecado é realmente um peso, cara, e tá certo, tem que ter mesmo, a gente não pode, cara. E aí a gente fica com vergonha de voltar para Deus, que nem Adão fez. Quando ele peca, ele se esconde, ele foge da presença de Deus.
Volte ao Senhor, reconhecendo que somente Ele pode te restaurar. Terceiro, não existe pecado no sangue do Cordeiro. Não existe. Eu conheço pessoas que falam: não, eu não posso ir para a igreja, não. Não, ali eu tenho que pagar penitência demais para ser salvo. Eu tenho que viver, fazer muitas boas ações. Eu tenho que viver o resto da minha vida quase que impecável. O favor de Deus é imerecido. É o conceito de graça. Você não merece receber. Agora a questão é: como você vive mediante a isso? Você não vive de graça. E a minha quarta aplicação: não sou salvo pela maneira que eu vivo, mas eu vivo dessa maneira porque eu fui salvo. Não sou salvo do jeito que eu vivo, mas eu só vivo assim hoje porque eu fui salvo um dia. Leve essa mensagem de perdão para essas pessoas que têm essa mentalidade fechada e pequena, lapsos de ignorância, falta de entendimento e sabedoria que Deus pode dar a ela. Deus quer usar você para levar isso a ela. Leve isso a ela. Fale: olha, não existe pecado que Deus não pode perdoar. Não existe. Se existisse, eu não estaria lá. Você está achando que eu sou o quê? Eu não estou lá pela maneira que eu vivo. Eu vivo dessa maneira porque eu estou lá, porque eu cheguei a Deus. Quinta aplicação prática: eu devo ajudar os outros a alcançar o perdão de Deus. Comentei agora. Sexta: não volte a cometer os mesmos erros. Uma música: eu quero aprender com os meus erros e não cometê-los. Não ser louco de fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Aprenda com os seus erros. Seja inteligente. Sabe por que o erro de Davi está escrito na Bíblia? Para você aprender com ele e fazer ele. O erro de Salomão, o erro de Abraão, de Moisés, de todos eles. Para mostrar que perfeito é só Jesus. Eles não foram perfeitos, mas se arrependeram. Não cometeram de novo. Aprendemos com os erros dos outros e com os nossos próprios erros também. Olha, tem 3 tipos de pessoa: o sábio, o inteligente e o tolo. O sábio aprende olhando o erro dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros. O tolo não aprende nunca. Erra e nunca aprende. Não seja tolo. Sétima aplicação prática. Essa aqui é uma frase bem poética, muito linda. Aquele que guarda a boa notícia para si mesmo é egoísta. É impossível, cara. É sério, cara, é impossível você ter entendido o Evangelho e guardar. É muito egoísmo, cara. Não tem como. É a melhor notícia de todos. É a única coisa que importa viver nesse mundo. Não tem como você guardar para si, cara. Ou não dá. É o maior tesouro. Não tem como. É muito egoísmo. Mas não podemos. Então leve essa mensagem às pessoas. Tenha um coração quebrantado, humilde, peça perdão a Deus, se arrependa pelos seus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém?